Abrão. Até aqui ele não tinha o nome transformado. Deus depois muda o nome de Abrão para Abraão. Mas aqui Abrão demonstra o seu caráter, a sua preocupação. Ele não era um homem perfeito, longe disto. Vamos perceber em outros textos que por medo ele acabou mentindo, ele falhou, mas era um homem com nobreza de caráter. Deus não procura homens perfeitos, amém? Não existem homens perfeitos, mas Deus procura homens dispostos a conhecê-lo, a obedecê-lo, homens dispostos, homens com coração ensinável. Então, como nós lemos aqui, o texto é de fácil compreensão. Acontece que Abrão estava peregrinando com Ló, haviam saído juntos de Ur dos Caldeus para ir à terra que Deus mostraria a Abrão. Abrão até então não tinha filho, o parente aqui, Ló, era seu sobrinho, e foi com Abrão. A Bíblia não diz por que ele foi, mas andavam um bom tempo juntos. Talvez Abrão, com essa preocupação de não ter filho, já tinha uma certa idade, visse em Ló um herdeiro, um filho, alguma coisa do gênero, do tipo. O fato é que ele era tio de Ló e viajavam juntos. E chegou um ponto que Abrão, por ser rico, e Ló também por ser rico, e o gado, o rebanho deles, ocupava muito espaço, e começou a haver intriga, briga entre os empregados. E você que tem um pouco mais de experiência de vida, e você sabe que, com certeza, chegavam muitas conversas para Abraão e para Ló. Esses empregados deviam chegar: ó, você está sabendo? O gado de Ló está tomando água primeiro. Ó, melhor pasto, o pessoal de Abraão está tomando. Então começou uma situação, uma conversinha, um mimimi, uma discussão. Isso chegou para Abraão. E Abraão então chama Ló, seu sobrinho, e diz: olha, não é bom que haja intriga, briga, confusão entre nós. Um homem sem caráter, ele gosta de confusão. Um guerreiro, um nobre, quando nós falamos em nobreza, estamos falando de guerreiros, porque na maioria das culturas os guerreiros são os nobres treinados para a guerra. Mas o arruaceiro, um homem sem preparo, ele gosta de confusão. Mas um homem que tem caráter, tem nobreza de caráter, o guerreiro, ele não gosta de confusão. Ele evita a confusão. Ele está preparado para enfrentar o desafio, mas ele não gosta da confusão. E muito mais um cristão, porque nós precisamos semear a paz, amém? Só que para semearmos a paz, muitas vezes teremos que fazer como Abraão fez aqui. Ele chamou Ló e disse: ó, não é bom o que está acontecendo. Primeiro ponto de um nobre, ele toma atitude. Ele não esperou Ló chamá-lo, ele chamou Ló para conversar, uma conversa olho no olho, uma conversa sincera. Ele não ficou de conversinha com os empregados dele, de mimimi, de fofoquinha. Ele chamou Ló, falou: Ló, vamos conversar, ter uma conversa de homem para homem. Nós somos parentes, somos amigos, nós nos amamos, nos respeitamos. O problema é este: não dá para nós andarmos, porque está dando problema. Um nobre, ele faz isso. Ele não tem medo de uma conversa franca. Diga para quem está perto de você: não tenha medo de uma conversa franca. Não é fácil ter uma conversa franca. Ouça bem, não é para qualquer um ter uma conversa franca. Isso é para os nobres, para quem tem nobreza de caráter. Ter hombridade é ter nobreza de caráter. Talvez alguém aqui tenha dificuldade e até hoje tenha fugido, esteja fugindo de conversas francas. Quem sabe com o patrão, com o empregado, com a esposa, com o pai, com o irmão. Porque aconteceu
houveram problemas, como estava acontecendo com Abraão e Ló. Abraão poderia fazer como a maioria faz, como os homens de hoje fazem, muito mais ainda, fingir que nada está acontecendo e deixa o negócio estourar, como se diz, deixa o pau torar. Nós vamos ver depois que Abraão tinha um exército particular. Abraão podia falar, quer saber, se Ló embaçar muito, se Ló criar muito problema, eu vou mostrar para ele quem que manda. Mas ele era um homem que temia o Senhor, um homem que levava a paz, um homem nobre. Você deseja isso para a tua vida? Você deseja isso para os teus filhos? Então ele chama Ló e fala, olha Ló, está tudo aí, diante de nós, pode escolher, fica à vontade, o que você escolher para mim está bom, quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, quer para a esquerda, eu vou para a direita. Parece que naquele tempo não tinha esse negócio de esquerda e direita, né, pastor Márcio? Estava mais tranquilo, só não podia ficar no centrão, né? Ele falou, se você quiser para a esquerda eu vou para a direita, se quiser para a direita eu vou para a esquerda, fica à vontade. Quantos de nós tem essa nobreza? Quantos de nós já se arrebentou na vida por ser duro de coração, por não querer dar o braço a torcer? Quem sabe já terminamos relacionamentos, amizades, até casamentos, por não queremos dar o braço a torcer, por achar que o outro vai se dar melhor, por dizer, mas eu tenho direito. Abraão tinha mais direito que Ló. Deixa eu te explicar um negócio, Abraão era tio de Ló, era mais velho que Ló. Quem foi chamado por Deus foi Abraão, não foi Ló. E como eu disse, se ele quisesse, ele usaria o exército dele. Abraão tinha mais direito do que Ló, mas nobreza de caráter é dizer, olha, pode escolher. E mais do que nobreza de caráter, Abraão tinha fé em Deus, sabia que Deus era com ele. Você crê que Deus é contigo? Sim ou não? Então por que você tem tanto medo de perder? Por que você tem tanto medo de ser mané, de engolir sapo? Às vezes a gente não abre mão, porque eu vou ser mané. Não, meu irmão, Deus não é contigo? Sim ou não? E por que esse medo que te impede de ter uma conversa franca, que te impede de abrir mão, que te impede de falar, você está me devendo? Faz o seguinte, fica na paz, está perdoado, segue a tua vida, vai prosperar, vai fazer o que você tem que fazer, que eu vou seguir minha vida, porque Deus tem algo para mim, Deus tem coisa boa para mim, Deus tem o melhor para mim. Isso é nobreza de caráter. E Ló, nós sabemos a idade de Ló, ele era mais novo que Abraão, mas ele age aqui de forma juvenil, não ora a Deus, não busca nenhuma direção, ele vai conforme seus olhos. Ele olhou e falou, opa, ali é mais verde. Tá certo que verde é a cor da vitória, né? Com certeza. Aú? Vamos Aú aí, mais ou menos, né? Verde é a cor da vitória, tá certo. Mas ele olhou aquelas campinas verdes, falou, rapaz, aqui tá, é por ali que eu vou. E ele andou conforme a sua mente, conforme os seus olhos, conforme o seu conhecimento. Ele não confiava em Deus, ele confiava na sua experiência. Ele era pastor de rebanho, olhou a pastagem e falou, cara, aqui é o ponto para o meu rebanho. E seguiu a vida dele. Teoricamente, Abraão ficou com a pior parte. A pior parte ficou para Abraão, mas sabe, meu irmão, que para um nobre, para alguém que crê e confia em Cristo Jesus, para alguém que tem a visão espiritual, o que parece a pior parte, não lhe assusta, não lhe preocupa, porque Deus é com ele. Amém? Deus é contigo? Sim ou não? Sim ou não? E por que esse medo de perder? Um medo de perdoar, um medo de perder, um medo de os outros falar, tá vendo, é um besta, tá vendo, é um tonto.
Você acha que os pastores de Ló não saíram tudo olhando para os pastores de Abraão? Vai, seus bestas. Ah, nosso patrão é muito melhor que o de vocês, muito mais esperto. Vai, seus tontos, agora vocês vão para lá. Aqui, ó, ficamos de boa agora. Você acha que não? Se os pastores estavam brigando entre eles, esses empregados, e você já viu empregado brigando? Povão aí brigando, discutindo? Como é que é, né? Peão brigando, peão conversando, tirando sarro um do outro. Você já viu como é que é? Então, você acha que os peão lá de Ló não falaram para os peão de Abraão? Vai, seus tontos. Aí, ó, o patrão de vocês, besta, deixou a gente escolher, ó, escolhemos o melhor. Nada disso importa, se Deus é contigo, amém? Amém? Nobreza de caráter. Coloquei essa foto, acho essa foto bonita. Que nós temos alguns homens que fizeram o legendário, os primeiros, depois vieram outros. Temos ali a espada, o pastor Márcio segurando a espada, que simboliza a conclusão do currículo hombridade, que são valores que, baseados na palavra, têm nos ensinado, entre outras coisas, a buscar a nobreza de caráter. Abrir mão de certas coisas, abrir mão do tempo, abrir mão de dinheiro, abrir mão de opiniões, abrir mão conforme a direção que o Senhor vai nos dando. Porque quando Deus falar, não abra mão, fique firme, você vai ficar firme, amém? Mas nós devemos saber, como bons guerreiros, quais lutas devemos lutar. Às vezes estamos tão machão, tão brabão, tão fortão, tão para lutas que não vale a pena. E na hora que vem uma luta de verdade, nós já estamos cansados, já estamos estressados e corremos, não aguentamos. Um bom guerreiro, ele sabe qual luta ele vai lutar. E falando em luta, abra comigo a sua Bíblia, aqui em Gênesis mesmo, você vai andar um pouquinho aí. Espera aí que o ventilador me atrapalhou aqui. 14, capítulo seguinte, eu achei que era mais para frente. Olha que interessante, falando em luta. Aqui no capítulo 14 vai dizer o seguinte, versículo 1. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão, e Tidão era rei de Goim. Esses quatro, ou seja, 4 reis, 4 exércitos, fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Eram 4 contra 5, entreveiro grande aqui. E Ló estava no meio, porque ele tinha escolhido a região de Sodoma e Gomorra, que antes de Deus destruir, era uma terra boa, fértil. Então houve guerra na região. Abraão estava fora desse contexto. Mas é interessante que vai continuar o texto, versículo 12. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo que era dele. Adiantou? Aquele olho gordo? Adiantou? Escolher o que era melhor, aparentemente? Mas veja bem, versículo 13, mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, veja bem, leia comigo agora, bem forte. Reuniu seus homens, não, lê forte, é igual homem, vamos lá. Reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis, até a cidade de Dan. Os 300 de Abrão. O homem tinha 300 homens treinados. E quem que treinou esses homens, pastor Márcio? No jiu-jitsu, no judô, no karatê, na espada. Os homens eram treinados.
E ele foi atrás de 4 reis, 4 exércitos. Agora, para o cara sair da casa dele com 300, atrás de 4 exércitos, os caras tinham que ser bom, sim ou não? Ou nem sai, né? Fica de boa, falei, Ló, né? Deu ruim para você, né? Mas veja bem, estamos falando de nobreza de caráter. Diga assim, nobreza de caráter. Um nobre sabe lutar. O nobre não tem medo da guerra. O nobre, ele luta para libertar os seus. Abraão sabia que Ló era a responsabilidade dele. Apesar dos erros de Ló. Ló estava na situação como prisioneiro por erro dele. Escolhas dele. Abraão poderia dizer agora, quem mandou escolher mal? Eu estou aqui tranquilo, servindo a Deus, seguindo a minha vida. Mas como nobre, ele não poderia deixar de guerrear, de lutar para salvar os seus. Nós somos responsáveis pelos nossos, amém? Você é responsável pela tua casa, amém? Pela sua família. Abraão não era preguiçoso, acomodado. Ele era guerreiro, porque ele foi junto. Diz o texto aqui, 15: ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco. Sabia um pouco de estratégia, igual o Capitão Nascimento, né, pastor Márcio? Estratégia, do grego, né? Sabia de estratégia, e ele foi na frente. Lutaram de noite. Já lutou de noite? Não é com luz não, à noite. Oi? Não tinha lanterna de cabeça não. Eles lutaram à noite. Eram guerreiros. Um nobre sabe lutar. Eu te pergunto, você sabe lutar, meu irmão? Nós cantamos agora há pouco. É assim que nós lutamos, vencemos, orando, usando a espada que é a palavra do Senhor, nos posicionando. Se algum dos nossos estiverem no contexto de Sodoma e Gomorra, como Ló estava, fatalmente serão levados como prisioneiros. E cabe a nós orarmos, nos posicionarmos, manusearmos a palavra, sem preguiça, sem rodeio. O nobre sabe lutar. Abraão foi até lá, versículo 16 diz: e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Queria ver a cara dos pastores de Ló agora, da peãozada de Ló. Aí chega lá os guerreiros de Abrão, e aí, seus senderistas? Estavam tudo presos aí? Estava presinho? Vamos lá que a gente vai libertar vocês. Meu irmão, Deus te chamou para ser líder e herói, amém? Fala para quem está perto de você, Deus te chamou para ser líder e herói. Deus te capacita para isto. Ser líder envolve tomar decisões. Ser líder envolve estar à frente, ser exemplo. Não é perfeição, como eu disse, Abrão, se nós continuarmos lendo a história, vamos ver que Abrão era um homem falho, um homem que pecou, mas era um homem que temia a Deus e se dispunha a servi-lo e possuir sabedoria e graça. Olha que interessante, depois desse contexto, mais para frente aí no mesmo capítulo,
Versículo 21. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Imagina. Ou seja, a oportunidade de Abrão ficar com todo o despojo, tudo aquilo que estava em Sodoma que foi levado. O rei de Sodoma está falando agora: não pode ficar com você, Abrão, só devolve as pessoas. Olha o que Abrão diz, 22, leia comigo bem forte. Mas Abrão, não, leia igual o homem, bem forte, vamos lá. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Continua: e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz que Abrão ficasse rico. Um homem que não se deixava seduzir pelas riquezas. Sodoma era um local de riquezas. Veja bem, o rei, os 4 reis que venceram levaram tudo. Agora Abrão traz de volta, o rei de Sodoma fala: olha, pode ficar com tudo, só devolve as pessoas. Abrão falou: não, eu não quero nada que não venha do Senhor. Nada para depois você falar. Nada para depois falarem: olha, está vendo? Um homem com nobreza de caráter, ele tem preocupação com o seu testemunho, o seu bom testemunho, que as pessoas vão falar dele. Logicamente que isso foge um pouco do nosso controle. As pessoas podem inventar contra nós, podem criar situações, mas você sabe o seu testemunho. Você dá o bom testemunho. Se vão inventar algo contra vocês, isso está fora do nosso controle. Aí nós precisamos confiar que Deus está cuidando de nós. Mas Abraão se preocupava: eu não quero nada que venha de Sodoma, não quero nada desse povo. Abraão já sabia da história, já sabia da fama. Então até que logo depois acontece aí o contexto onde Deus traz o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Ló novamente se vê em apuros. Mas Abraão, com a sua nobreza de caráter, ele não se vendia, ele não negociava os seus princípios, não negocia os seus princípios, amém? Para encerrar aqui, versículo 17, voltando um pouquinho: depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Leia bem forte essa frase agora. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª de tudo que havia trazido de volta. Abrão reconheceu que a sua vitória provinha de Deus, não dos 300 valentes que ele tinha, mas a vitória provinha do Senhor. O Senhor é contigo, amém? Precisamos estar preparados e fazer a nossa parte, mas sempre lembrando que o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aú! E ele reconhece isso devolvendo o dízimo. O dízimo, ele tem essa função na Bíblia, que é uma consagração, um reconhecimento do cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Eu não vou ficar falando de dízimo aqui, não é esse o propósito da mensagem. Até porque eu sei que muitos homens são apegados ao dinheiro, são apegados aos bens materiais, não possuem nobreza de caráter, e deixam de ir na igreja, deixam de congregar, deixam de participar por conta
de coisas pequenas como dízimo. Mas um nobre não está preocupado com isso. O nobre está preocupado em reconhecer a honra do Senhor, a vitória que vem do Senhor. Ele é grato a Deus, o Senhor. Hombridade é grandeza de ânimo, é nobreza de caráter, é o desejo de ombrear. Abraão ombreou, andou com Ló, ainda que Ló não entendesse. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O nosso alvo, a nossa busca é para sermos como o Senhor Jesus. Cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. Não permita que o medo do fracasso, não permita que discussões, intrigas, não permita que a insegurança roube a sua nobreza, roube o que Deus tem entregado para você. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Talvez vão falar, mas está vendo, ele é tonto, ele é besta. Falaram isso com certeza de Abraão, mas ele escolheu a melhor parte, que é andar no centro da vontade do Senhor. Amém? Essa é a melhor parte. Essa é a melhor. Essa ninguém rouba, ninguém tira. E digo mais, esses que, quem sabe, estão como Ló, achando que estão num caminho maravilhoso, enquanto você está mal, quando chegar o momento que eles clamarem a Deus, quem sabe é você que será levantado como valente, que vai lá para resgatar em nome do Senhor. Amém? Não para ficar, tá vendo? Eu falei não, para estender a mão e falar, eu te abençoo, vamos andar juntos, vamos ombrear juntos, vamos vencer juntos, com grandeza de ânimo, com nobreza de caráter. Amém? Glória a Deus. Quantos nobres temos aqui? Mais ou menos, né? Quantos nobres temos aqui? Glória a Deus, aleluia. Não aceite menos do que isso. O nobre, ele mora no castelo. A sua casa é o castelo. Seus filhos, sua esposa, são parte do seu castelo. É a rainha, são os príncipes. Você como nobre, precisa entender isso. Precisa defender, precisa cuidar, precisa guardar, precisa honrar. Você não é um peão, você é um nobre. Deus te fez nobre. Não aceite as mentiras do diabo. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de posses. Estou falando de algo que Deus coloca dentro de cada homem. Há pessoas que têm muito dinheiro, têm instrução, têm educação, mas é podre, não tem palavra, não honra a esposa que tem, não valoriza os filhos que tem, anda nos panos, alinhado, mas não tem nada de nobreza. Há aqueles que andam bem alinhados e são nobres, mas aqueles que não andam tão alinhados assim, mas são nobres. Não é a roupa que vai te fazer nobre, não é o dinheiro que vai te fazer nobre, mas é a presença do Senhor na sua vida. Amém ou não amém? Aú! Porque quando nós estivermos diante de Deus, e Ele falar, vem, entra e partilha comigo da mesa, o que Ele vai olhar é a nobreza do teu caráter, a obra dEle dentro de você, não o que você tem, não a sua roupa, não o seu linguajar. Ah, mas eu falo errado. Deus não vai olhar isso, mas o seu testemunho, a sua atitude, como nobre ou não. Se você tem sido egoísta,
se você tem sido aquele que tumultua, aquele que discute, se você tem sido aquele que chega em casa, os filhos já até sabem a hora que o pai chega, porque a hora que o pai chega tem que ficar quietinho. O cara chega em casa, acaba a paz da casa. A melhor hora que tem é quando o cara não está em casa. Se ele chega em casa, acaba a paz da casa. Se você é daquele que no trabalho só dá trabalho, em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir de agora, com a graça do Senhor, isso está mudando na tua vida. Mas isso depende de você, não é de Deus. Porque Deus já fez a obra lá na cruz. Está de mãos abertas, estendidas, derramando sobre a tua vida. Agora depende de você. A responsabilidade é sua. Fala para quem está perto de você, a responsabilidade é sua. É sua. Que você vai sair daqui, lá na tua casa não mudou nada. Concorda comigo? Você está saindo daqui, daqui a pouco, Deus permitir, nós vamos orar e encerrar. Você vai para casa, lá não mudou nada. Amanhã você vai trabalhar, não sei se alguém vai trabalhar hoje ainda, mas você vai para o trabalho, lá não mudou nada. É o mesmo pessoal, são os mesmos problemas. Depende de você. A responsabilidade é sua. Porque você é homem. Você crê que você é homem? Ih, pastor Marcos, tem que orar com uns aí, hein? Você crê que você é homem? Aú! Glória a Deus. Depende de você, mas o Senhor é contigo. A boa notícia é essa: o Senhor teu Deus é contigo. Amém? E se Deus é por nós, que mimimi é esse? Se Deus é por nós, aleluia! Essa é a fala de um nobre. Essa é a fala de alguém que tem uma obridade de Cristo. Não é perfeito, nenhum de nós é, mas o Senhor está fazendo a obra em nossas vidas, amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé então. Se você quiser se ajoelhar onde você está, clamar a Deus para que Ele derrame sobre você essa nobreza. Se você tem falhado nisto, peça perdão a Deus agora. Agora é hora de orar, a tua oração faz a diferença, é o momento de você clamar a Deus. Senhor, Deus maravilhoso,